Salve torcida, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Lembra da primeira matéria aqui do Jornal O Povo? Muito foda, né? Porra, matéria, ó, muito foda, muito interessante, falando aí sobre as eleições, um ano de golpe, né? Falando sobre as eleições do Vasco. Lembram que no finalzinho eu falei que eles iriam continuar a matéria, tava escrito, né? Então, aí, ó, continuaram, tá aqui do lado. Já irei ampliar aqui pra gente ler na íntegra, assim como a gente fez com a primeira reportagem deles. Parabéns aí mais uma vez, Jornal O Povo. Galera, peço aqueles 2 segundos iniciais apenas para você se inscrever, ativar as notificações e, é claro, deixar o seu like para que esse vídeo chegue numa quantidade máxima aí que ele possa chegar no YouTube. Para isso eu preciso sim que você deixe o seu like, porque aí os algoritmos do YouTube vão repassar esse vídeo para mais vascaínos, valeu? Sem delongas, estamos juntos, vamos aí para a matéria. Forte abraço, hein? Bom, mais um triste novembro no Vasco. Além de lembrar os tristes fatos ocorridos na eleição de um ano atrás, o gigante da colina chora permanência na Série B pela primeira vez em sua história. Será mero acaso? Novembro é um mês importante para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Afinal, foi em 26 de novembro de 1915 que os dirigentes do clube, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, aprovaram estatutos que permitiram a criação da seção de futebol. Mas hoje, mais de um século depois, este mês é de triste lembrança para os vascaínos. Engana-se quem pensa que o fundo do poço seriam os lamentáveis capítulos da anulação da eleição de 7 de novembro de 2020. Novembro de 2021 trouxe a permanência do Vasco da Gama na Série B pela primeira vez em sua história. Será um mero acaso ou os fatos se conectam? Em nossa primeira reportagem desta série, ouvimos personagens principais do processo político do Vasco para ilustrar os fatos que aconteceram desde o fatídico 7 de novembro de 2020. Uma eleição que corria bem para se orgulhar de ser a primeira direta no clube e colocar um presidente eleito democraticamente no poder, acabou indo parar na justiça em um movimento que, obviamente, respingou com força no futebol profissional. O time acabou rebaixado na Série B de 2020, que acabou em 2021. E a atual diretoria iniciou o trabalho em busca do provável acesso, já que, tirando a situação excepcional do Cruzeiro, de Minas Gerais, quase todos os chamados times grandes subiram no ano seguinte. Mas na prática não foi bem isso que aconteceu. O time patinou e já deu adeus ao acesso em um campeonato que CSA, Guarani e CRB, com orçamento e tradições melhores, ainda estão na briga. E há quem diga que nada é por acaso. Para muitos torcedores vascaínos, ligados ou não ao processo político do Vasco, soa estranho o fato do time não ter conseguido sucesso em um campeonato liderado por baixo como o da Série B deste ano. Como fazem os governantes na hora de vender uma grande empresa do Estado daquela que gera riqueza para o Estado? Eles sucateiam os serviços. Qual o grande serviço do Vasco hoje? O grande serviço para a torcida é o resultado futebolístico. Se você não entrega resultado futebolístico, a desesperança futebolística toma conta do torcedor e do sócio, pois ele vê o seguinte: então é melhor vender, pois pode ser que com a venda a gente consiga uma melhoria nos resultados. No serviço, afirma Roberto Monteiro, ex-presidente do Conselho Deliberativo. O que parece é que eles estão tentando depenar o Vasco de tudo quanto é forma para vender o Vasco por um preço de balela e, quiçá, com uma grande comissão de corretagem pela intermediação do clube, afirma Eloy Ferreira, fundador do Grupo Templário do Almirante. E tal sentimento da apaixonada torcida do Vasco, traduzido em uma pesquisa parcial divulgada na quinta-feira pelo portal Net Vasco, onde 62% dos participantes acreditam a diretoria atual o fracasso dentro de campo. Tem tudo para ser repelido quando se transforma em voz alta. É um time nacional e eu acho que eles querem apequenar cada vez mais, empurrando goela abaixo que o Vasco não é economicamente viável. E eu discordo totalmente. Quando você tem a quantidade de ativos que o Vasco tem, não tem como dizer que não é viável. Conta o youtuber Léo Valente. Em entrevista ao jornalista Mauro César Pereira, em julho deste ano, o presidente Jorge Salgado sugeriu que os influenciadores vascaínos poderão sofrer algum tipo de controle e até ter que pagar alguma coisa ao clube. Nós estamos estudando isso para melhorar e criar regras de atuação. Essa influência externa a gente não tem controle e não domina, enquanto a diretoria começa a preparar a barca para 2022 em meio às saídas do diretor executivo Alexandre Pássaro
e do técnico Fernando Diniz, alguns grupos políticos de oposição distribuem abaixo-assinado para destituir o presidente Jorge Salgado. Por mais que algumas correntes não tenham participado do movimento, o sentimento único é de mudar a situação do Vasco já em 2022 para que o time consiga trilhar outro caminho que não seja o de permanecer mais um ano na Série B, o que significaria perda significativa de receita em um momento financeiro delicado. A ação dos Templários vai até o fim. Se não existir fim, ela vai para a eternidade. Nós não vamos desistir de maneira nenhuma e vamos orar para que tenhamos sucesso em nossa empreitada e que o Leve esse ano seja eleito presidente do Vasco, Projeto Eloy Ferreira. O que hoje a gente tem que frear nesse primeiro momento é esta liquidação do nosso clube. É o mais importante. Essa gestão que lá se encontra prepara a destruição do clube em passos largos, afirma Roberto Monteiro. Procurada para comentar os questionamentos, a atual gestão do clube se pronunciou via assessoria de imprensa. O Vasco não vai se posicionar sobre o assunto que considera encerrado. Mais uma vez aí, falando a mesma coisa, até porque são covardes. Opinião de especialista. A judicialização das eleições do Vasco construiu decisões que ferem com gravidade não só o Estatuto do Clube, como também a Constituição Federal em seu artigo 217. Isso sem contar com as tomadas de decisões questionáveis, como aqui uma liminar extinta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Vilas Boas Cueva, continua a surtir efeito. Para falarmos sobre o embasamento dos passos judiciais, conversamos com o advogado Walter Brito. Confira os pontos principais das questões abordadas pelo advogado. 1. Troca de pedido. Fausto Mussa, quando chega perto do dia 7 de novembro, entra com um pedido judicial. Inicialmente, ele pede para que mude a eleição presencial para virtual, sendo que todos os órgãos competentes do município do Rio de Janeiro já haviam dado aval para a eleição presencial. Ele muda o pedido dizendo que, na verdade, o dia 7 está muito próximo e que ele quer realizar a eleição no dia 14 de novembro. A juíza atende o pedido deferindo a liminar. Uma liminar absurda que fere todos os princípios jurídicos processuais, porque Fausto Mussa muda o pedido quando uma das partes já havia se manifestado no processo, o que é expressamente proibido pelo Código de Processo Civil. 2. STJ no dia 7. A decisão do desembargador Camilo Rulieri foi uma decisão monocrática, que não caberia recurso para uma instância superior. Isso não existe nem na lei processual brasileira, nem na doutrina. Não existe nada que viesse a permitir que se desse entrada em tribunal superior contra a decisão proferida monocraticamente por um desembargador. Então foi um absurdo que aconteceu. Infelizmente e inexplicavelmente, o presidente do STJ deu uma decisão em plantão sem precedentes na justiça brasileira. A decisão foi proferida no plantão judicial e não se enquadra em nenhuma das hipóteses de assuntos que poderiam ser analisados no plantão, tanto no regime interno do STJ, que reflete o que é determinado pelo CNJ. 3. Decisão de 17/12 rasga estatuto. A lei que se refere à Lei Pelé. A mencionada lei consagra o princípio da autonomia da entidade esportiva consagrado no artigo 217 da Constituição Federal, no seu artigo 16. As entidades de prática desportivas e as entidades de administração do desporto, bem como as ligas de que trata o artigo 20, são pessoas jurídicas de direito privado, com organização e funcionamento autônomo e terão as competências definidas em seus estatutos ou contratos sociais. O que vale é o estatuto do clube. Os desembargadores argumentaram que a Lei Pelé obriga eleições virtuais. Não há precedente nos tribunais brasileiros de um entendimento como esse. Basta analisar todos os casos já analisados na Justiça. A voz dos estatutários. O dia 7 de novembro de 2020 representou o retrocesso do Vasco. A persistência daquela velha política que há muitas décadas impera no clube faz com que o clube fique no passado e seja superado por todos os seus rivais e por outros clubes que outrora eram bem menores que o Vasco e que hoje são maiores do que o Vasco a respeito de arrecadação e resultados esportivos. Enquanto instituição, continuamos sendo gigantes. Mas o que aconteceu nesse fatídico dia demonstra por que o Vasco está no atraso, preso no passado nesse atraso medonho. Eu espero que em 2022 o Vasco se atualize, começando de dentro para fora. Atualize sua política, seus quadros políticos, atualize a forma de fazer política,
e que as pessoas pensem mais no Vasco e menos em si, principalmente as pessoas ligadas à política do Vasco. Espero que este ano de 2022 seja o ano da retomada, que voltemos a ser o Vasco de algumas décadas atrás, onde éramos protagonistas do futebol mundial. O ano de 2022 tem que ser o pontapé inicial da retomada, principalmente aposentando políticos que praticam a velha política baseada em ódio, vantagem pessoal e atraso do clube. Grupo Estatutários, torcedores apaixonados pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, no rodapé tá dizendo aqui, ó, erramos. Na matéria, falhamos ao falar que Jorge Salgado concorreria à reeleição. O correto é o nome de Alexandre Campelo, então presidente. Em seu depoimento, o então candidato Sérgio Frias não diz que lacrou as urnas, e sim que pediu que a mesa diretora assim fizesse. Ainda no relato de Frias, informamos erroneamente que 1/3 do quadro eleitoral do Vasco votou, o que não é correto. Segue a narrativa correta. No dia 14, você só tinha apto a votar 1/3 daqueles que estavam aptos a votar na eleição do dia 7. Você tinha cerca de 9.000 associados aptos a votar e na eleição do dia 14, por uma determinação do presidente da Assembleia Geral, as pessoas que não se cadastraram até a véspera não teriam direito a votar. Isso não existe no Estatuto do Vasco. Isso foi um descumprimento, pois 6.000 pessoas ficaram impedidas de votar. 1/3 dos que estavam aptos a votar, votaram. Galera, então aí mais uma vez, parabéns ao jornal Povo na Rua, matéria de hoje, né, desse final de semana. Tamo junto, galera, espero que tenha gostado, um forte abraço a todos, fui, depois eu volto.